Está no ar, Litoral ao meio-dia. Apresentação, Adilson Bobsin. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Litoral ao meio-dia pela ABA RTV, Rede Litoral de Televisão, TV Nova Agrotur Porto Alegre. Uma alegria ter você na nossa companhia. Lembrando que você pode interagir conosco através do telefone 51 99 626 8676 e também se inscrevendo e nos acompanhando através das redes sociais da plataforma Saúl TV e Nimex para mais de 190 países, levando as informações do litoral, do Rio Grande e também do Brasil. Hoje, mais uma vez, uma convidada muito especial, né? Doutora Elis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bobsin, bom dia a todos os nossos telespectadores. E bom dia e boa tarde, porque nesse horário alguns já almoçaram, alguns ainda estão preparando o almoço, né? Então é aquele meio do caminho. Mas um bom dia a todos e eu gostaria de comentar que nós já estamos no outono e que hoje aqui em Osório está um dia belíssimo, um dia com sol, um dia com uma temperatura muito aprazível, né? Agradável, nós temos aí, né? 20 graus já nesse horário, então muito, muito bom. E o outono sempre é uma estação gostosa, assim como a primavera, né? Essa mudança, esse preparo para o inverno, onde a gente interioriza mais, né? Mas um dia muito lindo aqui, Bobsin. É verdade. Eu gosto muito dessa estação intermediária que nós temos, né? Que é o outono, primavera, embora goste também do inverno. Não sou muito chegado, como se diz, no verão, né? No verão eu só gosto quando tem uma sombra perto. Mas, Elis, nós temos tendo um feedback do que está acontecendo nos nossos programas, né? E a tua participação aqui tem abrilhantado o nosso programa, sempre com esse comentário sábio sobre os assuntos a qual nós tocamos. E hoje não vai ser diferente. O que você preparou aí para nós conversarmos com o nosso telespectador, que com certeza vai estar esclarecendo e fazendo com que nós aprendamos um pouco mais sobre o nosso Brasil, sobre a nossa vida. Bobsin, primeiro eu gostaria de te questionar, o nosso telespectador pode interagir conosco, pode, né? Através do telefone 51 99 626 8676 ou pelas redes sociais também, né? Que tem o nosso Instagram, Facebook, o YouTube. Inclusive quero convidar você a se inscrever no nosso YouTube e ser nosso amigo no Facebook, né? ABA RTV 2, Adilson Bobsin 2. Você ali, você vai estar sempre recebendo mensagem, notificação do que está acontecendo. Então eu gostaria de chamar ao telespectador aqui, fazendo um pouquinho da vez do âncora do programa. Fica à vontade. Eu gostaria de chamar o telespectador para também nos enviar pautas, assuntos que sejam de seu interesse. Porque nós abrimos aqui um leque de assuntos, a gente comenta uma série de assuntos, mas às vezes o telespectador está lá e pensa assim, eu gostaria que falasse sobre tal enfoque, tal situação. É interessante para nós, porque nós podemos aqui trazer informações. Mas, enfim, superada essa questão de querer que o telespectador entre dentro do nosso programa, né, interaja conosco, porque hoje a TV está assim, né, Bobsin? A TV, o rádio, quem constrói as pautas, quem busca trazer as matérias, muitas vezes são os colaboradores que indicam, trazem informações. Mas hoje eu gostaria de falar de um assunto que o ano passado ele já foi ventilado e esse ano vai ser concretizado, que é o IBGE. O censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo foi realizado em 2010 e ele teria que ter sido realizado em 2020, 10 anos após. Mas com a questão, obviamente, da pandemia, seria assim impraticável bater de porta em porta, o recenseador se identificar no ápice, né, no olho do furacão daquela pandemia. Mas este ano vai ser realizado. E ele vai ser realizado, ele iria iniciar, se eu não me engano,
em 1º de julho, mas foi jogado para 1º de agosto a data dele. Mas por que eu estou falando de um assunto como esse? As pessoas poderão se perguntar, mas o que tem o IBGE? É que o IBGE, para mim, ele é tão ou mais importante que uma eleição majoritária. Em que sentido? As eleições majoritárias são importantes porque trazem até nós as pessoas que nos representam. O nosso sufrágio universal, o nosso voto, vai referendar aquelas pessoas que vão nos representar. E a majoritária, os telespectadores sabem, mas ela vai de presidente da República, deputado federal, deputado estadual, senador e governador. O que fica de fora? A esfera municipal, porque a esfera federal e a esfera estadual, toda ela é votada neste pleito. Mas por que eu entendo que o IBGE, o censo do IBGE, ele é tão ou mais importante? Porque, veja bem, é este censo que vai, através dos seus números sociais, porque quando você é pesquisado, eles fazem diversas perguntas e até muitas pessoas pensam, o que essas perguntas têm a ver? Sobre escolaridade, sobre quantas pessoas moram na família, os eletrodomésticos que existem na família, renda. Parece um pouco invasivo, mas veja bem, responda. E responda com muita propriedade, muita sinceridade, porque esses são os números que vão referendar os repasses federais para os municípios. Esses são os números que construirão novas escolas. Esses são os números que talvez abrirão vagas nos nossos legislativos. Porque tudo está regulado na Constituição. Depende do tamanho do município, ele tem um repasse, ele tem um número de vereadores. Então, estes números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Censo 2022, que nós provavelmente vamos ter os resultados em 2023, eles vão nos servir para que os nossos políticos, para que as pessoas que estão à frente da condução do que é público, nos tragam maior comodidade. Porque, às vezes, você tem... Se eu falei que o último censo é de 2010, nós temos 12 anos de defasagem. Em 12 anos, alguns municípios encolheram. Eu conheço alguns municípios da fronteira oeste do nosso estado que encolheram, sim. E eu conheço alguns municípios que expandiram. Num outro programa, nós estávamos falando aqui do litoral, comentando, porque nós gravamos o programa em Osório, que fica no litoral norte do nosso estado. O litoral norte do nosso estado provavelmente seja contemplado, Bob, sim, com números maiores do que os últimos de 2010. Por que isso? Como nós também já havíamos comentado no outro programa, para frisar, porque alguns dos nossos telespectadores ouviram outro programa, outros não. Outros estão assistindo este. Mas para frisar assim, que nós estamos na sombra da nossa capital do estado, nós estamos a 95 quilômetros da capital do estado. Nós temos praias belíssimas, balneários belíssimos aqui, com toda uma estrutura de comércio, cidades, municípios mesmo. Muitas pessoas de idade que moravam em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, que são aquelas cidades que compõem a capital, essas pessoas, fugindo desses centros, dessas aglomerações, se deslocaram para as suas casas de veraneio, para os seus balneários. E, como passaram meses aqui, acabaram optando por residir aqui. Sim. Abriram mão das suas moradias na capital do estado ou nos municípios que compõem a Grande Porto Alegre e vieram morar no litoral norte. Então, nesse próximo censo, que acontecerá agora em agosto, que começará em agosto, essas pessoas vão se declarar moradoras de Tramandaí, de Xangri-Lá, de Atlântida Sul,
de Torres, de Arroio do Sal, enfim, desses nossos municípios aqui que compõem o litoral norte. E isso já dá uma modificação muito grande no nosso cenário. Porque quando as pessoas se deslocam, nós somos sabedores de que o município tem que ter mais postos de saúde, o município tem que ter mais escolas, porque muitos que aqui vêm, apesar de terem vindo na terceira idade, que já não trabalham mais, são responsáveis, por cuidar dos seus netos. Então, eles têm que ter escolas, creches, postos de saúde, acessibilidade dentro dos municípios. Os municípios há alguns anos já vêm trabalhando com a lei da acessibilidade, né? Que é cadeira de rodas, os meio-fios de uma altura compatível, enfim, uma série de situações. E eu trago essa ideia do censo do IBGE, porque para mim ela também é muito importante. Eu gosto muito do censo do IBGE, porque vai mostrar o grau de escolaridade do brasileiro. Por isso que eu digo, não minta para o IBGE. Até que estou fazendo um apelo aqui. Não crie fantasmas, não ache que o IBGE está querendo ser invasivo na sua vida. Esses números são números que o governo federal e os governos estaduais vão trabalhar para dar mais condições e qualidade de vida para a população. Porque o que é a política, senão a ideia de solucionar os problemas sociais, de trazer uma boa vida para a nossa sociedade, né, Bobson? É verdade. Você está falando aqui e a gente está se reportando a outras reportagens que nós fizemos, né, sobre o crescimento do litoral norte, em termos de população, e essas informações são muito importantes. Eu acabei esses dias ouvindo um vereador da cidade de Capão da Canoa, da preocupação dele sobre as escolas. Porque assim como vêm pessoas para morarem, para descansarem, gera oportunidade de trabalho. Gerando oportunidade de trabalho para as pessoas, vêm as famílias. E as famílias têm filhos. Então, quer dizer, tem que melhorar toda a estrutura de educação, saúde, infraestrutura, e o pessoal assim, não tem essa informação hoje de o que está acontecendo. Não existe um estudo, um censo que diz a realidade que está acontecendo hoje. E nesses últimos 2 anos aí houve um grande movimento das pessoas em direção ao nosso litoral, pela qualidade de vida, até porque muitos já tinham residência aqui, mas só vinham no final nas férias, no verão, né? E hoje o nosso verão está ficando mais comprido e muitos já chegam no inverno, já ficam por aqui, né? E isso está atraindo pessoas, porque a qualidade de vida aqui não tem como comparar. Ontem, conversando com um rapaz, aí dizia assim, ficou 3 dias em Porto Alegre, ele gosta de Porto Alegre, mas quando eu cheguei aqui em Osório para Capão da Canoa, o ar é outro ar. E isso é qualidade de vida. E as pessoas estão, cada dia que passa, mais preocupadas em buscar qualidade de vida. E qualidade de vida significa o quê? Morar mais no interior, morar na praia. Nós temos lá em Maquiné hoje o que está acontecendo, o que tem de procura de pessoas querendo comprar chacrinhas, porque tem muitas pessoas que trabalham em casa hoje, não precisa mais se deslocar até o trabalho. Quer dizer, tudo que as pessoas puderem fazer de casa hoje é economia de tempo, menos riscos e qualidade de vida, né? Eu me lembro um exemplo meu, que eu trabalhava em Novo Hamburgo, em Canoas, e morava numa época em Novo Hamburgo. Eu gastava, conforme o horário que eu saísse de casa, eu levava até 1h30 para chegar em Canoas. Então eu tinha que sair mais cedo, mas daí tu faz a conta, era 2 horas por dia de transporte, seriam 10 horas por semana. 40 horas por mês. Então tu imagina, 40 horas por mês, dá quantas horas no final do ano? É muitas horas que você perde no transporte. Quer dizer, tudo isso aí podia ser revertido em quê? Ou em lazer, ou mais perto da família, ou até mesmo em mais produtividade no seu trabalho. E isso, a pandemia, uma das coisas que aconteceu foi a gente valorizar esse lado aí, né? E nós aqui no litoral com certeza estamos sendo beneficiados. Mas tudo isso é importante que as autoridades saibam em detalhes, né?
quem veio, por que veio, como veio e o que faz. Para quê? Para que eles possam se organizar e fazer os seus planejamentos aí e dar uma condição melhor de vida, de saúde para as pessoas aqui na nossa região, assim como também em outras regiões do estado e do Brasil. Eu viajei esse final de semana, subi a serra para visitar minha família, que é um feriado de Páscoa, um feriado que eu entendo que seja um feriado de família. E o que me chamou a atenção é que eu fui por uma rota e retornei por outra. Bom, eu me desloquei daqui, fui por Taquara, para quem conhece, mas para quem não conhece, e passei por Gramado e Nova Petrópolis. Bom, Gramado estava simplesmente impossível de transitar, porque Gramado é uma cidade turística e nessa época da Páscoa, digamos, é o segundo Natal deles. Eles vendem muito chocolate, a cidade é belíssima, como sempre. Gramado é um deleite para os olhos, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: lotada, difícil de atravessar, porque eu entro por uma ponta e saio pela outra, depois eu tenho que pegar a 116, né, para me deslocar até Caxias. Mas é uma cidade, é uma rota pedagiada, então é uma rota muito boa. E no meu retorno, no domingo, eu vim pela Rota do Sol, que é um outro caminho. Aí eu venho pelos campos de cima da serra. Bom, o que eu gostaria de frisar em relação a isso? A Rota do Sol, ela não tem muitos anos que ela foi finalizada. Não tem muitos anos. Agora eu não recordo, mas não tem muitos anos, não. Era uma estrada de chão, eu lembro bem, até porque tenho idade para lembrar, de trafegar por ela numa estrada de chão. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: eu pego o movimento contrário, porque eu saio de Caxias e venho para Osório, e pego um forte movimento no sentido que sai aqui da praia e volta para Caxias. Mas veja bem, é tão ruim quanto, porque você não consegue ter segurança, porque as ultrapassagens, enfim. Mas o que me chamou a atenção? Primeiro, essa Rota do Sol já está defasada. E não venham os senhores me dizer aqui, alguns políticos que dizem assim, não, mas isso é só nos feriados. Não, é aquilo que você falou, Bob, sim. Uma vez pela distância, pela cultura, o nosso veraneio, digamos assim, era de novembro a fevereiro, no final do carnaval. Agora, aqui no litoral norte, todo final de semana mais prolongado, e nem, às vezes, uma sexta-feira, final de tarde, as pessoas se deslocam porque a distância é muito curta. Em 1h30, 1h40, 2 horas, você chega no seu destino. Outra coisa que me chamou a atenção, eu saio da Rota do Sol e para vir a Osório eu entro na 101 e eu fiquei presa no túnel, e já é a segunda vez que eu fico presa no túnel. É um túnel que nós temos aqui de 2 quilômetros. Eu não fico muito tempo, mas eu fico 15, 20 minutos presa no túnel. Por quê? Porque daí o nosso gaúcho que estava em Santa Catarina, que pega essa estrada, ele se desloca e acaba afunilando. Então, mas o que eu quero dizer com isso, que comecei a falar do censo do IBGE? Fiquei sabendo que aqui também, na nossa... existe uma ligação entre as praias, né? Uma estrada entre as praias, todas as praias, ela deixa um pouco a desejar, porque ela não tem acostamento, né? A começar por aí. É muito perigosa essa estrada. A começar por aí. Foi uma estrada construída para servir de ligação entre as praias, porque antes você tinha que ir por uma BR para depois ingressar nos acessos das praias. Hoje você sai dessa BR, que é a 101, e você já entra numa ligação que faz, digamos assim, todos os municípios praianos. Só que ela foi construída sem acostamento. E eu fiquei sabendo que também estava um engarrafamento. Por que eu estou falando isso? Porque o censo do IBGE provavelmente vai referendar esse pêndulo social e essas pessoas que aqui se fixaram nesse litoral norte aqui, e também as pessoas que se deslocam de Caxias do Sul para o litoral norte. Isso, apesar da falta de dinheiro do Estado, porque essas são obras,
que faz a ligação aqui entre as praias, é uma obra estadual. Apesar da falta de dinheiro em todos os estados vêm trabalhando sempre com uma limitação orçamentária muito pequena. São obras necessárias, são obras urgentes, são obras que se fazem, que a população grita por elas. Porque, veja bem, é difícil o final de semana, que tem um pouquinho mais de congestionamento, que você não vê um acidente. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para andar numa velocidade baixa, porque engarrafou, aí vão fazer uma ultrapassagem precária. Então, esse censo do IBGE, ele vai dizer, por exemplo, que Capão hoje poderá ter 70 mil habitantes residindo em Capão. Bom, eu estou citando o Capão, porque Capão, aqui na nossa região, é um dos municípios que exponencialmente mais cresce. Mais cresce. Capão, nós estamos... Porque Capão é um município que está muito bem estruturado na beira do mar. Então, eu penso assim, havendo 70 mil habitantes hoje, moradores de Capão, referendados pelo censo do IBGE agora em 2023, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que vai aumentar o número de vereadores. O legislativo já vai aumentar. Havendo 70 mil habitantes em Capão, o que vai acontecer? O prefeito imediatamente vai se deparar com a necessidade de criar, como você falou, postos de saúde, escolas, praças de lazer, porque, veja bem, se é um litoral, se é uma cidade do litoral, as pessoas também vêm aqui porque querem qualidade de vida. Então, você precisa implementar praças, você precisa implementar ciclovias. Aqui no nosso litoral norte, para quem não está nos acompanhando, nós temos uma topografia maravilhosa, tudo é muito plano. Aqui se presta muito para ciclovias. Você não precisa ir trabalhar de carro se a distância é curta. Você pode andar de bicicleta, porque não existe aclive, não existe declive. É realmente muito plano. Então, diante disso, os prefeitos devem criar possibilidades de ter ciclovias, de ter transportes coletivos mais fáceis, né? Não só aqueles ônibus grandes, mas aqueles pequenos ônibus. Enfim, eu entendo que esses números serão balizadores para trazer qualidade de vida para a população. É verdade, com certeza nós temos acompanhado, né? E existe outras perspectivas de grandes investimentos, como a gente está acompanhando aí, e com certeza a nossa história no litoral norte vai mudar. Vai aumentar a população, vai aumentar tudo. E isso tem que estar preparado. Mas preparar, você sabe que nos órgãos públicos não é de um dia para o outro, né? Tem que ser planejado, passa por todos aqueles processos que levam um certo tempo. Mas que bom que está acontecendo aqui para nós, né? Graças a Deus está acontecendo e a gente confia que vai melhorar ainda mais. Mas agora nós vamos ter que fazer um breve intervalo e nós já voltamos com o comentário de Alexandre Garcia e mais esse bate-papo com a doutora Elaine aqui, Elisa aí, falando sobre essas coisas pertinentes e muito importantes que está acontecendo e precisa acontecer não só no litoral, mas em todo o Brasil. Já voltamos. Loja Filler, materiais para festas, brinquedos, bazar, linha de tecidos, balas e salgados, material de limpeza, tintas, spray, material de escritório e eletrônicos. Loja Filler, material escolar com preços especiais em até 6 vezes no cartão. Rua da Igreja 346, bairro Porto Lacustre, Osório. Fone 998 50 30 70. Loja Filler. Barbaridade, tchê! Prazer e Grace, Casa de Carnes. Aberto diariamente. E sábado, domingo e feriados, churrasco, tchê! Carnes de qualidade, carnes assadas e um bife daqueles para levar tudo pro teu churrasco. Rua Santos Dumont, em frente à Praça das Carretas.
Atacado de sorvetes Esquimó, sorvetes picolés, vários sabores, açaí, tortas de sorvetes casquinha, cascão, coberturas. Avenida Getúlio Vargas, 1355, no centro de Osório. Fone 99642-2173. Micos Brasil, container refrigerado, projetos especiais, casas, lojas, lanchonetes, farmácias, quiosques e tudo o que você precisar. Desenvolvemos para você. Micos Brasil, fones, área 51 98199-3566 ou 98052-4340. Entregamos em todo o Brasil. Financiamentos em até 48 vezes. Micos Brasil. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep I'm not about to figure it out for you. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bobsin. Estamos de volta com o programa Litoral ao meio-dia, sempre trazendo as informações pertinentes ao estado do Rio Grande do Sul, litoral norte e também ao Brasil. E eu quero convidar você a se inscrever nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, que você pode estar nos acompanhando a qualquer hora do dia ou da noite. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Elis, nossa vizinha, nossa amiga, que sempre tem um papo muito interessante, de informação pertinente, aquilo que realmente interessa para nós viver mais e viver melhor. Mas agora nós vamos a Brasília, com o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia! A partir de hoje, ninguém mais é obrigado a usar máscara. É recomendável que quem estiver gripado ou puder contagiar os outros, que use máscara, se tiver que sair de casa. Né? Mas ninguém mais é obrigado. Assim como quem quiser visitar o Brasil não precisa apresentar prova de vacina. Também não sei para que servia, né? E, enfim, mas principalmente agora vai ter licitação, vai passar por todo o processo para evitar a picaretagem que aconteceu com compra de material de proteção individual, máscara, luva, compra de respiradores, compra de hospitais de campanha, compra de UTI, né? O que mandaram ver, né? Milhões, a gente não sabe quanto, do nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, gente que se aproveitou. E a CPI do Senado não quis investigar, né, essa corrupção. Então, agora, pelo menos daqui para frente, já está mais difícil. E só para lembrar, né, as pessoas que, como o ministro Lewandowski, se manifestou dizendo que o governo estava parado, que foi graças ao Supremo, que o Supremo aí
rasgou a Constituição e foi em frente, né? Protegendo o brasileiro, mas ele disse que foi a inação do governo. Gente, essa emergência saiu 40 dias antes de a Organização Mundial de Saúde declarar pandemia. Saiu no início de fevereiro e a pandemia saiu dia 11 de março. Né? Só para a gente trazer os fatos para comparar. Bom, uma outra questão que eu queria conversar aqui. Gente, eu não sei o que há com a gente, nós jornalistas, que temos obrigação de sermos especialistas em generalidade. Quer dizer, a gente tem que ter uma cultura geral ampla, 360 graus. Aí eu vejo, na cobertura daquela tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava, Paraná, o repórter mostrando, né, eles deixaram numa árvore, eu não sei como, um fuzil. Um fuzil, eu não sei se semiautomático ou podendo atirar como automático também, mas era um fuzil que devia ser ou 5,56 ou 7,65, e o repórter dizer que aquilo era uma espingarda calibre 12. E depois chamou os carros fortes de tanque do exército. Aí eu fico, me dá uma tristeza enorme, eu que fui professor de jornalismo na PUC em Porto Alegre, no CEUB em Brasília, fico uma tristeza enorme, fico me perguntando o que está acontecendo, eles são estimulados a quê? Né? Porque eu sempre estimulei as pessoas a pesquisarem, a ampliarem, tem que ser enciclopédicos. Tem que entender de tudo, desde a anatomia, a geografia, a química, a física, a matemática. Eu sinto muito. A gente lida com tudo isso no dia a dia, tem que saber superficialmente tudo isso. Né? Bom, isso é quase um desabafo. Vocês viram o Sérgio Moro, depois de ter sido o grande candidato à presidência da República da terceira via, aí foi rebaixado a deputado federal, se quiser, ele diz que não quer, e ontem eu vi que ele está sendo lançado por uma ESG Brasil, se não me engano, ESG, que não é Escola Superior de Guerra, significa outra coisa, que é um modernismo aí nas relações empresariais, que agora eu não chamo mais de empresa, relações corporativas, não são mais empresariais, né? Essa linguagem moda aí. Mas, enfim, ele agora está lançando um curso anticorrupção. Saiu, ele que saiu, parece que eu vi uma charge em que ele atira com as duas mãos, ele atira nos dois pés. Né? Eu não sei, eu não entendi. Né? Ficou completamente peixe fora d'água na política, né? Depois de anos de carreira como juiz. Ele não conseguiu se adaptar ao novo campo de atividade. De Brasília, Alexandre Garcia. Sempre brilhante, né? O comentário de Alexandre Garcia com a verdade dos fatos sobre economia, educação, política, tá? De Brasília para nós aqui e para todo o país. Mas vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Elisa aqui. E a gente estava nos bastidores aqui conversando mais, e quanto mais a gente toca nesse assunto, mais desperta o interesse na gente conhecer, para quem não conhece, né? E você que conhece ou que também não conhece, despertar para muitas coisas interessantes para a sua vida pessoal, para a sua família, porque o resultado de tudo isso, né, Elisa, é viver mais e viver bem. Né? Perfeitamente. Então eu vou te deixar a palavra contigo, que eu sei que tu tem muito assunto para nós conversarmos e para você conversar e para nós ouvirmos. Nós estávamos nessa, digamos assim, eu comecei o programa falando do censo do IBGE para mostrar para o telespectador, às vezes as pessoas não têm noção do quanto é importante os dados estatísticos levantados para justamente aquilo que você falou, a nossa qualidade de vida. Por exemplo, hoje, quantos milhões de brasileiros nós somos?
Nós não sabemos, nós imaginamos. Né? Mas você tem como saber pelos títulos de leitores, pelas ligações de água, de luz. Não, isso não existe. Por quê? Muitas pessoas não têm títulos de eleitor. Muitas pessoas têm ligações de luz clandestina. A gente vê nesses grandes municípios, que é muito comum o termo usar gato, né? Faz gato famoso de gato. luz. Então, essa pessoa não tem uma conta de luz. Essa pessoa não tem uma conta d'água. Essa pessoa, muitas vezes, vive à margem da sociedade no termo de cidadania. Né? Não comparece, às vezes, nem mesmo para votar. Inclusive, nós temos muitos brasileiros que nem certidão de nascimento têm. O governo federal já criou há alguns anos que pessoas de baixíssima renda, quando os filhos nascem, eles podem registrar os filhos sem custo algum. Mas, mesmo assim, quem conhece o nosso Brasil, né, Bobson, que é um país continental, alguns não registram os filhos pelas grandes distâncias que tem que percorrer. Né? E aí, muitas vezes, acontece, e até é engraçado para nós que vivemos num estado como o Rio Grande do Sul, aqui, eles têm 2, 3 filhos e, quando vão, registram os 2 ou 3, todos juntos. Todos juntos. Só que daqui a pouco já esqueceu a data que um nasceu, já bota 2 anos atrás. Então, assim, o que eu quero dizer é assim, nós não sabemos nem quantos milhões de brasileiros nós temos. Nós nem sabemos o que é necessário de produção de alimentos. A mim me parece que a única coisa que funcionou foi a questão da vacina do Covid. Parece que aí teve sobrando. Mas, obviamente, eu estou brincando. É óbvio que quando você compra suprimentos médicos e remédios, você compra numa quantidade maior, se caso haja desperdício, perda, né? A vacina, por exemplo, ela havia necessidade de ser refrigerada, né? Pode haver a necessidade de algumas doses serem perdidas e a necessidade de serem repostas. Mas, enfim, então nós estávamos falando desse censo, e esse censo ele vem para trazer qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu e o Adilson Bobson estávamos falando aqui no intervalo, por exemplo, do quanto é importante os indicadores educacionais no censo. Quanto por cento da nossa população hoje consegue ingressar numa universidade, numa faculdade, e consegue sair com o diploma? Porque ingressar é uma coisa, é um número. Sair é outro número. Qual é a qualidade, a excelência dessas mesmas universidades? Ontem, num programa de rádio local aqui, nós estávamos falando que o Litoral Norte mereceria uma escola de medicina. E nós temos um colega advogado que é conhecedor de todas essas necessidades de implantação de um curso de medicina, e ele comentou uma coisa muito interessante. Qualquer curso universitário, você credencia a universidade. Eu quero um curso de psicologia para a universidade aqui de Capão, ou de Osório. Eu credencio a universidade. No curso de medicina, você credencia o município. Por que isso? Porque se você não tem 70 mil habitantes naquele município, você não tem possibilidade de ter um curso de medicina. Então, veja bem, a gente sabe que todos nós acompanhamos nos últimos anos que até nós, digamos assim, recebemos médicos de outros países para atuarem no nosso, porque os nossos, primeiro, poucos médicos. Segundo, os nossos médicos que se formam, eles se formam e querem ficar em grandes cidades. Eles não querem se deslocar para o interior, para os municípios pequenos. Então, esse censo vai trazer também
a possibilidade da implantação de novas universidades, de novos cursos. O de medicina é uma exceção, mas existem outros tantos cursos que seriam importantes, né? Mas que dependem desses indicadores. Eu estava até comentando, né, nessa questão da saúde, que quando o Covid explodiu assim de uma forma muito contundente, que foi aquele epicentro assim do terremoto do Covid, aqui no nosso hospital houve divulgado a notícia de que nós receberíamos 10 leitos de UTI com o equipamento. E eu sempre comentei o seguinte: ok, 10 leitos, 10 respiradores, 10... Mas e o médico e o profissional? Porque o profissional que atua dentro de uma UTI, ele é chamado de intensivista. Nós teríamos médicos intensivistas para atender aquela demanda? Claro que numa guerra, naquela altura, já valia tudo, né? Valia tudo. Mas assim, eu te faço a seguinte pergunta aqui, Bobson. Um pediatra pode estar dentro de uma UTI atendendo um caso de Covid? A especialidade dele é pediatria. Ele pode faltar no atendimento, ele pode se confundir nesse atendimento. Então, essas políticas públicas, elas têm que vir acompanhadas de números, de dados, de estatísticas. Por exemplo, como é que nós vamos refrear a violência, o feminicídio? O ano passado, número oficial, 2.300 crianças ficaram órfãs em função do feminicídio. 2.300 crianças perderam pai e mãe. Geralmente mãe, mas acontece muitas vezes do pai acabar tomando uma atitude drástica e seguir a mãe. Então, assim, esses dados de violência também, eles não são contemplados no IBGE, mas eles fazem parte do IDH, que aí é outro índice, né? O Índice de Desenvolvimento Humano do nosso país. Então, eu penso assim, Adilson, sem números diante de uma sociedade, não há como implementar políticas públicas. Sem números dentro de uma sociedade, não há que se falar em construir estradas, em aumentar estradas, em construir, como nós falamos, escolas. Uma coisa chata de se falar, construir presídios. Prefiro construir escolas, mas temos que construir os presídios também. Às vezes, por não ter uma boa escola, acaba-se tendo que construir presídios. Perfeitamente, você disse muito bem. Porque outra coisa, construir escolas e ter merenda escolar, como eu já falei aqui, né? Porque o prédio físico e um professor na frente de uma lousa escrevendo, com uma criança que tem, digamos assim, ela está com a barriguinha dela roncando, ela está com fome, ela não vai agregar conhecimento, ela não vai aprender. Mas veja bem, esses números, para mim, eles são tão importantes, mas tão importantes, que são em cima desses números que se traçam essas políticas públicas em todas as esferas de competência. Nós temos notado, por exemplo, aqui no nosso município, eu vou citar um exemplo daqui, que a arrecadação do ano passado foi muito grande. Ela bateu até um recorde. Por que isso? As pessoas se perguntam, nossa, mas diante de uma crise aumentou, fecham comércios, mas aumenta a arrecadação. São várias coisas que influenciam no aumento da arrecadação. São várias coisas. E a evasão dos impostos, quem não paga o imposto, os seus impostos devidos, incide diretamente na qualidade de vida que todos nós teremos. Porque daí o município, o Estado, a União não tem dinheiro para os repasses e para as construções necessárias. Então, novamente, sei que estou sendo repetitiva, mas as pessoas que farão o censo, elas vêm identificadas com a roupa, com o crachá, e eu sou uma defensora do censo, porque é através destes números, é através destas perguntas que o recenseador vai fazer, que eu terei água potável na minha casa,
Porque o aumento de um município que em 2010 ele tinha 30 mil habitantes, ele passou para 50 mil habitantes, o prefeito para e diz assim, opa, nós temos 20 mil habitantes a mais, nós precisamos de mais água, ou municipalizada, ou no caso, aqui no nosso estado, a boa parte do nosso estado é água da próprio governo do estado, da Corsã. Então, assim, tudo por tudo, Adilson. Sim. Tudo por tudo. Então, quando eu abri este programa falando do censo, alguns poderiam dizer assim, nossa, mas que assunto tão sem graça. Mas eu convido os senhores para refletir o quanto é importante. Assim como ter uma casa, né, Adilson? Se você tem 2 pessoas morando na casa, é muito fácil. Agora, se você tem 2 pessoas, 4 filhos, 2 cachorros, 3 gatos, gente, eu vou dizer uma coisa. Já muda tudo. Não, você precisa reestruturar muito bem os espaços físicos, as compras. Eu sei que é um exemplo simples, mas é para os senhores entender. É para os senhores entender. Quanto mais nós temos números, mais fácil fica trazer e tratar da política pública. É verdade, doutora. Muito pertinente esse assunto hoje e bem esclarecedor, porque às vezes as pessoas não valorizam, né? O recenseador. Não valorizam o recenseador, acho que é bobagem, para que isso, para que aquilo. Se existe e é importante, como você diz, toda a base de planejamento do Estado, do município, da União, eles vão se basear, porque o Brasil é um país muito grande, naquilo que está escrito, naquilo que foi repassado, né, foi levantado para poder fazer um planejamento para qual região, para qual estado precisa mais isso, mais aquilo, né? Porque não é fácil, né, para gerenciar um negócio desse, né? Um país desse tamanho. Então tem que estar baseado em informações. E aí, como você falou, eu vou repetir, é importante falar a verdade, passar as informações corretas, porque aquelas informações é que vai basear todo o planejamento do estado, do município, né? É que nem a gente falou sobre Capão da Canoa. Eu vi a entrevista e a preocupação de um vereador, porque aumentou muito a população. Mesmo que veio o pessoal de fora, veio também a necessidade de mão de obra para manter esse pessoal, porque vai construir, vai reformar, vai pintar, né, vai fazer jardim, vai preparar. E essas pessoas estavam vindo de onde? Dos municípios vizinhos. Adjacentes aí. E o que acontece? O pessoal chega a um ponto que vai acabar se mudando para lá. E aí, vamos acomodar as crianças onde no colégio? Vai ter colégio? Aí vem aquelas enormes filas nos postos de saúde, quer dizer, precisa mais exames, precisa tudo mais, né? Então, quando se tem uma informação precisa e correta, fica menos difícil, né, para não dizer mais fácil, de o gestor público pegar e se organizar e fazer um trabalho de excelência. Porque se você não passa a informação, depois vai reclamar que não está sendo atendido, que não tem escola, que não tem saúde. Por quê? Porque aquilo ali não estava sendo contemplado, esperado, né? E as coisas acontecem muito rápido. Nessa pandemia a gente viu, aconteceu muitas coisas muito rápido, uma hora para outra houve essa evasão, né? Então, muito importante esse assunto hoje. Lembrando que você pode interagir conosco através do telefone 51 99626 8676. Faz a sua pergunta. Se Deus quiser, semana que vem a doutora vai estar conosco aí. Ela é nossa vizinha aí, mas é uma pessoa, é advogada, né? Quer deixar o teu telefone para contato? Não, na próxima oportunidade, né? Então tá. Ou se não, ligue para a gente ali, ó, 51 99626 8676. Se você precisar de alguma orientação, de alguma coisa aí, nós passamos o contato para a doutora e ela vai entrar em contato com você ou passamos dela para você, porque está cercado de boas informações, de boas orientações jurídicas, né? Então eu vou deixar o Bobson ser meu representante aqui dos contatos, que fica mais fácil, né, Bobson? Então tá. Não, porque a gente erra por falta de conhecimento, e ninguém conhece tudo e sabe tudo. Se tratando de leis, de informações jurídicas, é bom nós ter um bom profissional nos orientando. Isso evita problemas futuros. Né? Eu sempre digo, às vezes, o pessoal no interior não gosta de contratar arquiteto. Aí ele faz uma casa de 150 metros quadrados e fica pequena. Aí alguém contrata um arquiteto, constrói 90 metros quadrados e tem mais conforto lá dentro. Por quê?
usou o profissional que orientou na maneira correta, fazendo os aproveitamentos. No jurídico, é mais importante ainda. Se me permite, eu estou cansada de dizer isto. As pessoas vêm me procurar com um problema já grande. Eu digo, se você tivesse buscado uma assessoria jurídica lá atrás, você teria evitado um transtorno gigante. E perto de algumas demandas, o nosso trabalho é praticamente um valor irrisório. Então, assim, se você tem uma demanda jurídica, busque um profissional. Se eu estou com dor de dente, eu não vou na ferraria. Eu não vou na mercearia, eu vou buscar um odontólogo. Então, problemas jurídicos se tratam com advogado. Maravilha. Doutor, o nosso tempo está se esgotando aqui, né? Mas eu estou muito feliz com a tua presença, feliz com esse assunto, com essas informações. Você vai ser nossa convidada sempre aqui para estar aqui. Obrigada. Porque a gente tem recebido mensagens aí que estão gostando do assunto. Nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo junto com a doutora Elis, e isso é importante. A gente erra por falta de conhecimento, isso a Bíblia já diz. Nós erramos por falta de conhecimento. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente tem profissionais para nos orientar, né? E eu fico muito feliz com a tua presença. Se tu quiser falar mais alguma coisa nas tuas considerações finais, está à vontade. Só quero desejar um bom feriado de Tiradentes aí, né? Eu estou de aniversário, viu? Dia 21. Parabéns, Bobson, que Deus te abençoe com muita saúde, Amém. Com muita paz, com muita prosperidade, Amém. Com muita família, que tu mereces, todos nós somos merecedores, mas Sim, tu é um merecedor. Então, eu desejar a todos os telespectadores um bom feriado e até o próximo encontro. Amém. Obrigado, doutora Elis. Obrigado a você, telespectador de todo o Brasil e fora do Brasil. Nosso pessoal do Nordeste lá, que nós temos uma audiência muito grande lá. Cada dia que passa está melhor. Rio de Janeiro, Minas Gerais. E tenha certeza que o nosso propósito aqui é levar boas informações para vocês. Informações ruins a gente deixa para os outros e vamos levar conhecimento para que você viva mais e viva melhor. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, doutora Elis, e nós voltamos amanhã com mais um programa Litoral ao Meio-Dia pela aba RTV. Fique na paz e até lá. Litoral ao Meio-Dia. Apresentação Adilson Bobsin.